Falamos no primeiro período, finalizamos a depravação total dentro do livro de Ezequiel, e eu escolhi 1 e 2 Tessalonicenses como livro do Novo Testamento, para a gente poder estar meditando sobre a depravação também total dentro desse livro. Com o objetivo de pensar corretamente acerca da salvação, é crítico começar no lugar certo e com a perspectiva alinhada. Você só tem como pensar de uma forma correta a respeito de qualquer assunto se você procurar aprender no lugar certo. Se você procurar aprender no lugar errado, pau que nasce torto, morre torto. Entendeu? Hã? Porque tem toda uma influência. É lógico que esse é um provérbio humano, e ele não se refere à falta de poder de Deus de converter um pau torto como eu num pau mais retinho, tá? Ainda tem todo um caminho para ele. Romanos capítulo 12, verso 1. Moisés. Estamos aqui sendo agraciados nesse dia de festa, porque é o dia, é uma dominical por mês que o nosso irmão Moisés ele vem congregar conosco. Então hoje você vai ter o privilégio de ouvir ele, entendeu? Ouvi-lo. Ler a palavra de Deus com a voz de muitas águas. Romanos 12, 1. 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é nada mais, nada menos do que você saber o que você está fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu entendo, mesmo que eu não consiga, como o Felipe está falando, mesmo que eu não consiga, eu luto contra essa disposição do meu coração de fazer o que é errado. Os precisos pensamentos acerca da graça salvífica procedem de uma correta perspectiva a respeito da verdade. Como que eu vou entender a manifestação da graça de Deus se eu não entendo a mente de Deus? Se eu não entendo as coisas que Ele explica na palavra, como que eu tenho que agir, como eu não tenho que agir, como eu tenho que pensar, como eu não tenho que pensar. Ou você define o seu cristianismo a partir das escrituras sagradas ou o pensamento de homens. E você, como ser humano, também pode definir um novo cristianismo para você. Já dei o exemplo para vocês, por exemplo, daquele filme Deus Não Está Morto, em que é uma teologia que diz: Jesus é Deus? É. Jesus morreu? Morreu. Então Deus está morto. Ele faz uma associação, entendeu? E cria uma linha teológica que pensa dessa maneira. E tem muitas outras formas de pensar, mas as pessoas elas têm que entender que existe apenas uma verdade. Quanto mais você se apegar à verdade, estiver no centro, melhor para você. Quanto mais você se afastar, mais as oscilações e as variações podem trazer algum tipo de dano ou prejuízo em qualquer área da sua vida. Os precisos pensamentos a respeito da graça salvífica procedem de uma correta perspectiva acerca da verdade, a verdade de Deus. Mas qual será o melhor lugar onde começar a estudar sobre a nossa grande salvação? Onde você pensa que é o local certo para você começar a meditar sobre a respeito da sua salvação? Onde havemos de conquistar a melhor posição da qual ver a graça de Deus? E quando você vai num show, você vai numa luta, você vai em qualquer lugar, você procura um local que você consiga ter ampla visão daquilo que está acontecendo. Então, quando você pensa nos atalaias, que eram homens que tinham como obrigação ficar num posto de vigia, e eles ficavam na torre mais alta da cidade, ou do castelo, e eles subiam e ficavam lá simplesmente de vigia. Ficava lá de vigia. Então, se eles vissem vindo o exército, ele tinha que correr e avisar o rei, para o rei se preparar com as suas defesas. Aonde é o local mais alto que você pode estar, ou mais privilegiado para você poder contemplar o que rege a sua salvação? Ou como você pode, não é manter, mas como que você pode alinhar cada vez mais o seu modo de agir com a salvação que você professa? Nós temos 3 possibilidades. A primeira possibilidade, poder-se-ia dizer que é o melhor ponto de partida para entender a salvação corretamente,
sendo a nossa conversão. Você pode olhar para muitos aspectos, mas você pode olhar para a sua conversão. Quando que você ouviu a palavra? Quando que aquilo realmente despertou você? Quando que você começou a ter uma mudança real? Você foi convertido naquele momento? Você foi convertido depois? Houve um tempo de cristianismo na sua vida em que você viveu um pseudo-cristianismo e na verdade você não era cristão coisa nenhuma, e aí você descobre o cristianismo depois. Isso aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você. Será que esse é o melhor lugar para a gente estar realmente entendendo a condição da nossa salvação versus a depravação total humana? Qualquer cristão pode refletir sobre a graça de Deus em sua vida. Então você pode parar aqui, você pode parar no seu quarto, na hora de que desliga a luz, quando os abajures se apagam. E a luz, ela fica meio assim, seus olhos ainda não se acostumaram com a visão noturna. Você pode até entrar num processo de meditação, você começar a pensar sobre as coisas que Deus faz. Qualquer cristão pode refletir sobre a graça de Deus em sua vida, considerando a obra transformadora do Espírito Santo operada no novo nascimento. Então você pode fazer isso em qualquer momento. Você vai lá num parquinho, entendeu? Às vezes o Moisés lá, dando soco no ar lá, entendeu? Lá nos lugares, numas paisagens assim, entendeu? Aí ele dá aquele pulo na piscina, entendeu? Eu mereço, ele pula na piscina, sai do todo, aquela jogada de cabelo assim, né? Entendeu? Esse fim de semana teve lá a jogada assim de cabelo, né? Entendeu? Eu mereço e tal. E aí ele pode olhar e falar assim, poxa, quão bom é Deus, né? E a meditação, ela gera que fruto? João 14, 26. Daniel. João 14, 26. Aí Deus está lá para a gente bater. 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda conosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, uma possibilidade para você entender a graça salvífica diante da depravação total do ser humano é você, pelo Espírito Santo, você está observando na sua vida as coisas que acontecem ou deixam de acontecer. É essencial compreender corretamente a obra soberana do Espírito Santo na regeneração, em que você tinha um coração de pedra e passa a ter um coração de carne. O teu espírito estava morto e ele passa a ter vida. O teu velho homem é morto, mesmo que ele ressuscita às vezes, e nasce um novo homem. Damos louvores a Deus pela poderosa obra do Espírito Santo, convencendo-nos do pecado e nos chamando para a fé em Cristo. Então é Ele que nos convence da nossa condição pecaminosa e Ele que nos traz a fé em Cristo. Apesar dessa ser uma grandiosa perspectiva e nós conseguimos olhar para o momento da nossa conversão, todo o processo da nossa conversão, e isso ser maravilhoso, na verdade, apesar dessa ser uma grandiosa perspectiva da qual contemplamos a nossa salvação, não é um posto de observação suficientemente elevado para vermos a nossa salvação. Por quê? Porque você está olhando de baixo para cima. E nós conseguimos mensurar apenas aquilo que nós estamos vendo. Nosso discernimento é muito fraco. Nossa capacidade é muito fraca. Então, quando nós olhamos o próprio agir de Deus, tem todo um exército de coisas acontecendo para que haja a manifestação do poder de Deus. Falava com alguém essa semana, comentei com vocês há um mês atrás, mais ou menos, ou 2, em que você imagina que todo o universo, ele só funciona porque Cristo é a função dele, porque Cristo faz algo. Então ele impede que o Sol seja mais quente, que ele esfrie, porque se o Sol esquentar um pouquinho só a mais, o planeta Terra é queimado. Se ele esfriar, estou falando 1 grau, né? Mas se esfriar 1 grau, congela tudo aqui. Deus, ele controla essas coisas. Faz a Lua girar, entendeu, em torno do Sol numa velocidade constante,
não permite que a lua se aproxime muito da terra para não dar problema nas marés e inundar tudo. E quando Jesus estava no ventre de Maria, ele continuava cuidando dessas coisas. Quando o Joaquim vier, você vai olhar para o Joaquim indefeso, que controla o universo. Olha que loucura! Entendeu? Então, quando você tem uma perspectiva de Deus a partir de você, ela é pequena, mesmo que ela seja maravilhosa, mesmo que ela seja real. Uma segunda possibilidade: poder-se-ia dizer que o melhor lugar para alguém saber mais a respeito da salvação está há 2000 anos e 24 anos atrás, na cruz de Cristo, com a morte substitutiva de Jesus Cristo, em que eu merecia ser o carneiro imolado, e o que acontece é que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que é sacrificado. Talvez a gente olhe para uma situação e fale assim, não é aqui, é lá há 2000 anos, né? Essa condição de que, olhando para a cruz, vendo toda aquela situação. Para captarmos a graça salvífica, sim, nós devemos completar a cruz na qual o príncipe da glória morreu. E aí o que acontece no cristianismo é que as pessoas elas não gostam de contemplar a cruz, porque a cruz é símbolo de dor, é de sofrimento, é de morte para a sua carne. Ninguém quer morrer, ele quer viver. Quando estava na cruz, Cristo garantiu a redenção eterna do seu povo. Ver Jesus Cristo ferido em nossas iniquidades pode ser uma forma de você ver a sua salvação como algo grandioso. Isaías 53:5. Isaías 53:5. Aisley. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. A depravação total mostra que não havia sacrifício humano que pudesse alinhar seres humanos e Deus. Não havia possibilidade. Para certa passagem, lá em Samuel, fala assim, será que Deus tem tanto prazer em sangue de bodes, de ovelhas, de bois, do que se obedeça a sua palavra? Ou seja, não há possibilidade de nós, com os nossos sacrifícios, com as nossas pretensas boas ações, nos justificarmos diante de Deus, diante do autor da vida. E aí ele vem falando em Isaías 53:5 que ele, Cristo, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Você nem tinha morrido, nem tinha nascido, mas você foi aquele que traspassou Cristo. Através do meu pecado e do seu pecado, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras eles fomos sarados. Ele, como irmão mais velho, ele falou, deixa que a culpa é minha. Deixa que eu faço. Talvez você entenda que a forma de nós vermos melhor a condição salvífica diante da depravação humana é você olhar para a cruz. Contemplá-lo açoitado e abatido em nosso favor. É algo que você deve ter sido uma imagem chocante para as pessoas verem o que Cristo passou. Às vezes a gente vê o filme Paixão de Cristo, que foi há muitos anos atrás, e quando eu vi aquela cena, ela não refletia em nada, porque o sofrimento de Cristo foi muito, muito, muito maior do que aquilo. Certamente a sua morte salvífica nos dá um necessário entendimento da salvação, pois constitui o próprio coração do Evangelho. Quando nós pensamos e quando nós cantamos aquela música, eu nunca saberei os preços dos meus pecados na cruz, realmente nós nunca vamos saber. A gente tem uma noção, entendeu? Porque a gente consegue contemplar em parte a condição pecaminosa nossa, mas a gente não consegue ver a condição total do nosso coração pecaminoso, nem o dano na glória do Senhor. Se a gente visse, a gente morreria. Quando as pessoas elas cantam, derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Shekinah é a manifestação da glória do Senhor de uma forma presente e real. Era a condição de que quando a nuvem do Senhor entrava no local, as pessoas não conseguiam respirar. Não respirar por quê? Porque ali era um ambiente de santidade. E eles conseguiam ver a pecaminosidade do coração. Então o que o Felipe expressou aqui, poxa, eu me sinto mal, entendeu? Eu me sinto que aquilo é o meu lugar, não sei o quê.
Imagina se a presença de Deus se manifestasse aqui. Se mata. Se o mundo hoje ele entra em depressão sem a presença de Deus, imagina se houvesse a presença de Deus. As pessoas elas se matariam. O desespero ele é tão grande que Apocalipse diz que as pessoas elas vão parar antes do dia do juízo do Senhor, em que a manifestação dele vai ser mais presente. Eles vão olhar para os montes de terra e falar: cai sobre nós. E eles vão tentar morrer e a morte vai fugir deles. A coisa mais abominável para o ser humano é perder a sua vida. E naquele dia as pessoas vão buscar a vida, buscar a morte, e a morte vai fugir deles. Porque Jesus Cristo, quando entrou lá nas mansões inferiores, ele foi lá e deu aquela bica na porta, ele roubou as chaves da morte e do inferno. Ou seja, a morte, ela é obrigada a obedecer a Deus. Fala assim: não mata, ele vai ter que sentir, ele vai ter que passar pelo que ele está passando. Certamente a sua morte salvífica nos dá um necessário entendimento da salvação, pois constitui o próprio coração do Evangelho. Mas mesmo essa perspectiva grandiosa como é, não permite a visão mais clara. Devemos, portanto, nos aprofundar mais. Num primeiro momento, a visão é de baixo para cima. A visão agora é uma visão horizontal. Eu olho para a cruz, como sendo algo realmente que vai realmente gerar diferença no meu coração. A terceira forma de nós olharmos para a nossa salvação pela graça de Deus, diante da depravação total nossa como ser humano, e talvez seja, ou melhor, é o melhor lugar para entender a salvação, é nós voltarmos um caminho todo de volta para a eternidade passada. Houve um tempo em que não havia tempo. Na cultura grega a gente tem Cronos como o primeiro deus, que é pai de Zeus, pai de Poseidon e pai de Hades. E aí deu aquele Deus que controla o tempo. Pois é, o nosso Deus é antes desse Cronos. Ele vivia num tempo fora do tempo do homem. Então, se a gente considerar a condição de Cronos como um Deus que existiu, mesmo esse Deus, ele foi depois do nosso Deus. Devemos voltar, fazer um caminho de volta à eternidade passada. Sempre a condição é no sentido de você voltar cada vez mais. Lá em Apocalipse fala que as pessoas elas deveriam buscar aonde caíram e retornar ao primeiro amor. Sempre nós temos que entender a condição de você sempre olhar para o passado, para você visualizar o seu agir, o teu pensamento, e você tentar corrigir essa forma de agir. Na verdade, esse é o melhor ponto de observação para entender a graça salvífica de Deus, o começo. O começo, mas eu não estava lá. Eu não posso contemplar, mas as Escrituras Sagradas, elas mostram como foi o começo. Como que eu fui criado, quando que eu fui criado. Quais são os planos do Senhor para a minha vida, o que é que Deus fez. Ali, no início, no Gênesis, antes do princípio do tempo, Deus, o Pai, elegeu os seus para com eles formar o seu povo. Por mais que, como Filipe disse, o povo israelita, hebreu, judeu, sei lá o nome que você quiser dar, esse povo seja talvez um dos piores da terra, porque eles tiveram a manifestação do Deus de Israel. Sossega aí, cara, deixa o menino em paz. Eu estou vendo você cutucar ele. Tá? Por mais que eles tenham tido a maior manifestação de Deus na vida deles, entendeu? Eles se portaram de uma maneira errada. Nós vemos a condição desse povo que tinha Deus e que não relevava em consideração o ser um povo de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Tá? A condição da nossa salvação, ela não vem do meu agir. A salvação não vem através do meu proceder, porque foi determinada antes que eu fosse criado. Antes que qualquer coisa existisse, já havia a designação de Deus. Porque Deus ele não é um Deus que reage, ele é um Deus que age. Nós reagimos.
Deus, ele é um Deus que age. Ali antes do princípio do tempo, Deus, o Pai, elegeu a mim e a você, para com eles formar o seu povo. Ele nos separou dos demais seres humanos, para que nós pudéssemos nos tornar o receptáculo da sua graça salvífica. Então ele nos separa. Há pessoas, há ovelhas e há bodes. E ele separa algumas pessoas para serem receptores da graça salvífica de Deus. O Espírito Santo habitar no coração. E outros ele simplesmente não coloca essa graça salvífica sobre o coração. Então o Pai, depois de fazer essa comissão, ele comissiona o seu Filho para entrar no mundo que ainda estava para ser criado e sofrer uma morte substitutiva em favor dos escolhidos. Então, o que Deus fez, ele fez porque ele quis. Nada saiu do plano dele. A figura de Pilatos, a figura de Barrabás, foi toda uma grande história criada por Deus que a nossa mente humana não consegue entender. Por que Deus, ele se agradou de moer o seu filho? Por que ele se agradou de fazer o seu filho amado se enfermar? Eu acho que eu já usei esse exemplo, mas eu vou usar de novo. Não vou. Não vou porque as crianças elas vão ficar chocadas. Tá, deixa pra lá. Então o Pai comissionou o seu Filho para entrar no mundo que ainda estava para ser criado e sofrer uma morte substitutiva em favor desses escolhidos. Naquela altura, a morte de Jesus era tão certa que ele era chamado o Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo. A figura de Cristo tendo morrido na cruz do Calvário, há aproximadamente 2024 anos atrás, ela não reflete a realidade do que já tinha sido designado antes da eternidade. João capítulo 1, verso 29. João. Menícia? É você? Então lê, Esther, por favor. Capítulo 1, 29. Viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele não tinha sido morto ainda. Como que ele é o Cordeiro que tira o pecado? Ele está falando exatamente da condição do sacrifício que havia no templo. Ele vem trazendo essa condição do sacrifício no templo e ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não o que vai tirar. Não é que tirou, que tira. A presença dele ali já era um fator de constrangimento que gerava mudança nos corações para aqueles que eram filhos. Para aqueles que não eram filhos, as pessoas elas tinham todo o julgamento, elas estavam preocupados não com a cura de um cego, a ressurreição de um morto, estavam preocupados em ser feito no sábado. Você entende que a visão dos caras, como do lutador que eu falei, ela estava tão focada no negócio que eles não conseguem olhar do lado? Eles não conseguem ver a maravilha de um cara que estava lá na beira do tanque de Betesda há mais de 30, 40 anos, e aí aquele homem ele se levanta, eles estão olhando para a maca que ele está carregando. Eles não conseguem mais ver Deus, a religiosidade deles é tamanha que eles não conseguem ver o agir de Deus. Até Jesus até adverte, né, quando vai falar do sábado. Eis aqui quem é maior do que o sábado. Quem criou estava na presença do próprio Deus e não reconheceram. Porque nós, como seres humanos, nós queremos regras. Se a gente apresentasse apenas os 10 mandamentos como regra, as pessoas iam ficar felizes. Ah, eu faço isso, vou lá no dia da minha mãe, eu vou lá e entrego uma rosa para ela, eu honrei minha mãe. Então, as pessoas elas querem regras. Mas a ação do Espírito Santo não é através de regras. As regras elas existem apenas para mostrar como nós descumprimos. E não para nos levar a cumprir, porque nós não vamos cumprir. A demanda de todas as leis judaicas, elas não eram passíveis de ser cumpridas. As pessoas não conseguem. E se você errou em um, errou em todos. O Pai e o Filho juntos comissionaram então o Espírito Santo para aplicar o mérito da morte de Cristo aos eleitos. Há para cada um uma função, que é o que nós falamos na condição da família, na condição da igreja, cada um tem uma função. Se a pessoa ela não faz a função dela e outro tem que fazer a função dela, ela atrapalha.
ela gera naquele grupo uma dificuldade e não uma coisa boa. Somente observando a eternidade pretérita, ou seja, quando não havia nada, nós podemos realmente ter uma perspectiva própria para uma plena compreensão da magnitude da nossa salvação. Você pode chegar num casamento, na hora do casamento, e você achar que está tudo muito bonito, mas você não sabe como foi feito aquilo. Você não sabe como foi construído tudo aquilo, o que se passou no coração dos noivos, numa preparação. Tem todo. Se você não está desde o começo, você tem apenas uma visão parcial. Pastores fazem isso. Olham para a vida das ovelhas e não consideram a vida pregressa do que aconteceu no passado. Não, simplesmente a Rosângela ela tem que ser a mulher padrão, porque ela é esposa do pastor, mas o que a Rosângela viveu? Qual que é a história de vida dela? O que é que tem por trás? Se você não conhece do começo, você não tem a visão total. Por isso que a gente tenta, vai fazer o discipulado, vamos conversar. Começaram a ler? Ouvir? Ler? Nada? Não? Como não? Eu falei dos pecadores, dizem sim. Vocês não disseram sim? Quem quer casar, não sou eu. Eu já estou casado, tá? Não tem pressa não. Somente observando a eternidade pretérita podemos ter a perspectiva própria para uma plena compreensão da magnitude da nossa salvação. E aí nós vamos voltar um pouco a essa eternidade pretérita ou passada. Pretérito passado. Antes da criação do mundo, antes de qualquer coisa, de qualquer ser ter sido trazido à vida, Deus já tinha posto em movimento o seu plano da salvação. Antes de qualquer coisa, Deus já tinha começado o plano de salvação dele. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tá, então, apesar de nós não sabermos o que nós queremos, apesar de nós não sabermos o que nós queremos, e nós não conseguimos entender as mentes de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, a ação dele é para o nosso bem. Para a gente ter, na verdade, o que a gente realmente quer. A gente quer o quê? Paz. A gente quer felicidade. A gente quer saúde. A gente quer tranquilidade. Então, apesar de a gente não saber como buscar isso, Deus sabe. E Ele concede a nós. Quem iniciaria um empreendimento tão grande, enorme, como a criação do universo, a salvação de um povo, sem um plano específico para levá-lo à concretização com sucesso? Você tem planos. E aí você vai abrir um negócio, você vai fazer alguma coisa. Você não prepara antes, você não faz as contas. Acho que é em Lucas que fala, o cara que vai construir a casa, ele não tem que fazer a conta se ele consegue acabar? Às vezes você passa em imóveis que o cara se vê uma tremenda estrutura e está lá, só no esqueleto, acabou o dinheiro. E é vergonhoso. Vergonhoso. O cara colocou dinheiro, não completou, vergonhoso. Todo plano que você, toda coisa que você tentar fazer, você tem que fazer um plano. E se nós, como seres humanos, nós temos que fazer planos, você acha que Deus ele cria o mundo e ele vai decidindo as coisas conforme ela acontece? Mas é isso que as pessoas que acreditam não na eleição divina pensam. Em que eu crio a Aisla, mas eu não sei o que a Aisla vai fazer, e ela está à revelia, entendeu? E aí Deus fica lá correndo atrás, entendeu? Ai, deixa eu ajudar aqui, ai, agora, ai, anjo, vai lá. Eu li, a Rosângela leu um livro, chama Esse Mundo Tenebroso, é um livro que iniciou o movimento de batalha espiritual, dentro da versão errada, claro, e ele conta como se fosse um grande romance. E aí mostra lá a figura dos anjos, entendeu? E o cara vê, aí o carro está sendo atacado pelos demônios, o anjo defende para um lado, aí o outro anjo fala assim, ele foi para o outro lado, aí o anjo vai lá para o outro lado, não sei o que, parece um... Você acha que Deus, o eterno Criador, ele vai criar o universo sem um plano específico? Ainda mais para os seus filhos. E aí a palavra de Deus diz que em Jó 42:2 que nenhum dos seus planos pode ser? Porque ele fez planos. Ele fez planos.
Certamente Deus não faria isso, de deixar para lá, fazer... quando chegar a hora eu resolvo. Antes do princípio do tempo, Ele traçou o seu plano para tudo quanto havia de acontecer. Então nós somos robôs. Se você entende o controle de Deus como robô, então você é robô. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Por que eu vou contar os meus dias? Porque Ele já determinou o começo e o fim. Nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que ter exercício físico, temos que dormir bem, mas você não vai viver um dia mais do que o de Deus mandou. Nem um dia. Nem um dia. Não há essa possibilidade, mas as pessoas elas acham que elas podem prolongar a vida. Você pode melhorar a sua qualidade de vida aqui na Terra. E é isso que nós temos que fazer. No âmbito financeiro, emocional, espiritual, mas na verdade, Helena, não é hora de brincar agora, Helena, tá? Tá fazendo o que então? Antes do princípio do tempo, Ele traçou o seu plano para tudo quanto haveria de acontecer. É certo que Deus não olhou para o túnel do tempo para saber o que o homem faria, para então fazer as suas escolhas baseadas nas decisões do homem, e é uma forma de pensar. Nós temos, num lado, a pré-determinação, eu falo antecipadamente o que vai acontecer, ou eu sou presciente. Então, conforme eu vejo, eu tenho a visão inteira da vida do Nicolas, as decisões que ele vai tomar, então em cima das decisões dele eu tomo as minhas para eu controlar. Deus, Ele é presciente sim, mas a condição salvífica não vem da presciência de Deus. Porque senão o homem ele teria arbítrio na salvação. Eu poderia dizer não. E aí Deus falaria, bom, como eu sei que o Paulo, ele é pastor da Igreja Semente de Vida há tantos anos, mas tal dia ele vai cair, ele vai desistir do Evangelho, tal, então ele não é um eleito. Aí é muito fácil você dar uma acomodada na história, entendeu? Para justificar a queda das pessoas. Em algum momento Deus deixou. Então, como Deus deixou, Ele já sabia. Não, Ele ordena para acontecer ou não acontecer. É assim que Deus faz. Isso não seria planejar, mas seria reagir. Muitas igrejas acreditam numa coisa chamada dispensação, em que Deus ele vai fazendo correções na história humana. Ele cria Adão e Eva para que dê tudo certo. Aí Adão e Eva caem. Começa uma nova dispensação. E aí vai começando. Começa em Abraão outra. Vai começando. Até que chega a última dispensação. Deus não reage, Ele age, Ele planeja. A verdade é que o Deus que tem pleno conhecimento de todas as coisas, nunca olhou para o futuro para aprender alguma coisa com Ele. Ele sempre soube e sabe de tudo. Porque Ele é onisciente. Onisciente é aquele que sabe todas as coisas. No fim do livro de Jó, a gente já falou algumas vezes sobre isso. Jó, ele começa a se engrandecer, ele começa a confrontar, querer confrontar Deus em relação a ele não ser tão mal assim, e Deus começa a perguntar para ele, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu criei isso? Onde você estava quando eu criei tais existências? Por algum acaso eu pego conselho com o ser humano em relação a alguma coisa? Ele não pergunta para você o que você acha. E aí a gente vê isso, Aisley e Nicolas vão ver isso claramente. Joaquim, ele vai querer ser o rei da casa. Ele vai querer que vocês fiquem acordados quando ele está acordado. Ele não quer que vocês façam nenhum tipo de barulho quando ele estiver dormindo. Se ele quiser brincar de madrugada, vocês têm que acordar para brincar com ele. Se ele estiver com fome, dá o peito para ele. Se ele está sujo, me limpa. Ele vai querer determinar o domínio sobre a vida dele porque ele acha que ele manda. E se vocês deixarem, ele manda. O que vai acontecer se vocês deixarem é que vocês vão se afastar como casal. Porque vai entrar uma pessoa no meio que vai querer tomar o controle, vai querer a atenção total da mãe e do pai. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não deixa que isso aconteça. Da mesma maneira que nós não devemos deixar que isso aconteça nos nossos lares. Ao contrário, antes da fundação do mundo, Deus determinou glorificar-se, manifestando a sua grandeza num povo que Ele escolheu para ser uma herança para o seu Filho, mesmo que esse povo seja um povo infeliz. Hello, Motto. Entendeu? Mesmo que esse... mas foi, mas é. Ele que escolheu. Entendeu? Mesmo
mesmo que a gente queira, ele não querendo, não acontece. Aí a falta de sentido das campanhas, a falta de sentido das lutas, das coisas de você querer como que você pudesse dobrar Deus e você não dobra. Ao contrário, antes da fundação do mundo, Deus determinou glorificar-se manifestando a sua grandeza num povo que ele escolheu. E aí quando você olhar para o espelho e você vê a condição pecaminosa de você, o seu jeito, você tem que entender que Deus, ele não erra. E por mais que você veja esse vaso todo trincado, todo rachado, esse barro todo amassado, tudo errado, você não pode esquecer que quem escolheu você foi Ele. E você nem é o Pikachu. Eu escolho você. Ele escolheu você. Ele escolheu você para ser uma herança para o próprio filho dele. E Jesus diz: todo que o Senhor me deste, de maneira nenhuma eu lanço fora. Amém? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na tua presença. Sabemos da nossa condição de pecado, da manifestação da nossa carne. Pedimos perdão ao Senhor e cada vez mais nós possamos, através das nossas atitudes, refletir a tua glória, a tua honra e teu louvor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Aconteceu um episódio comigo essa semana. Eu tenho uma resistência. O chuveiro também tem resistência, sabia? E aí, aconteceu um episódio que duas pessoas estavam conversando na rua, e aí uma era candomblé e o outro, acho que estava de algum serviço, para um trabalho, e aí ele falou assim: qual religião você não seguiria? Você não seria da. Qual religião você não seguiria? Aí a mulher falou: eu não seria cristã. Aí perguntou: por quê? Aí ela falou que ela não concorda com tudo, né? Do que as igrejas põem. Aí ela falou, aí perguntou para ela por que ela era do candomblé. E aí ela falou que acredita no Deus dele, né? Que tipo, não tem um Deus, que tem uma quantidade de Deus que as pessoas querem que tenham. E que ela acredita assim, a ação gera consequência. Entendeu? Tipo assim, como se Deus não fosse soberano. Isso é uma teologia. Porque a nossa forma também é pregar e falar independente se a pessoa vai acreditar ou não. E aí eu me peguei na situação assim: como que a gente consegue contornar o argumento de que a Bíblia existe há vários milhares de anos e que as pessoas não alteram o que está na Bíblia para acreditar naquilo ali como se fosse uma historinha que vem da Marvel, entendeu? E aí essa questão de que a pessoa faz, tem a ação e só vem a consequência. E ela não entende a soberania de Deus e não entende que aquele Deus ele é o que ele fez tudo, acha que a natureza comanda tudo. E assim, um dia a gente vai sair numa posição de que tem que explicar isso. Não, você não é chamado a explicar nada, você é só chamado a professar o que você acredita. Se a pessoa ela é uma pessoa salva, o Espírito Santo vai convencê-la. Senão ela vai continuar na indignação. Não há argumentos, Aisla, para um homem que gosta de comer carne justificar para um vegano que a carne é boa. O vegano não vai conseguir explicar para o cara que é carnívoro que o vegetariano ou o vegano é melhor. Não vai, porque são princípios diferentes, são bases diferentes. O candomblé tem uma base de espiritualidade que é diferente do cristianismo. É como você querer comparar água com vinho, não tem comparação. A nossa função, se a pessoa perguntar, no que você crê? Eu creio em Deus. Por que você crê? Você fala dentro do que você conhece. Eu não concordo, mas tudo bem.
Eu acho que tudo bem, ué. Ah, mas eu acredito que é assim. Ué, eu falei, tudo bem, mas eu não acredito assim. Você pediu a minha opinião e eu estou falando. Se a pessoa ela é de Deus, ela vai querer ouvir mais. A gente vê isso. Entendeu? Depois tem um episódio desse também comigo sobre uma menina, ela espírita. Aí. Não é a Ju, não, né? Espírita? Não é a Ju, não. Né? Ah, continua. Aí ela fala, eu sou espírita, mas com as vertentes cristãs. Eu falei, não, peraí. Aí ela falou, aí eu falei, não, nós cristãos não acreditamos na reencarnação. Então não tem vertente cristã, então isso é uma heresia. Ah, mas você está me julgando? Não, você tem problema cristão, não estou te julgando. Eu falei que nós, mas por quê? Não, nós não acreditamos, eu expliquei. Aí ela ficou com a pulga atrás da orelha, mas eu não fiquei debatendo, falando. Não adianta. Não adianta. E as pessoas, mesmo dentro da igreja, elas querem fazer um cristianismo fracionado, self-service. Eu quero lá, quero pegar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de lentilha, um pouquinho disso. O cristianismo não é isso. E as pessoas, eu quero pegar um pouquinho do espiritismo. MMA, o que é MMA? MMA, você pega... Então, cristianismo não é MMA. Entendeu? A pessoa ela pode acreditar no que ela quiser. E você não tem que entrar em discussão, nem debate. Fuja de debate e discussão. O que você pensa a respeito disso? Você fala. Agora, mas eu não concordo. Você tem que provar para mim. Não, não tem que provar. A fé é um dom de Deus. Se você não tem isso, não tem como falar. Então o Nicolas vai lá com a Menise e entrega um folheto, fala, Jesus te ama, sei lá o que eles falam lá. Ah, mas eu sou ateu. Fala, tudo bem, cara. Ah, não acredito nisso. Tudo bem. Me prova. Não tem como provar. Ou você acredita ou você não acredita. Amém? Amém.